Bom dia! Mais uma quinta-feira com vocês. Que felicidade, gente. E hoje, nada mais, nada menos que um assunto super importante de autoestima, de saúde, de superação e de realeza. Eu tô aqui com a Thaís Lopes, que é princesa da Festa da Laranja. Isso mesmo? Isso mesmo, bom dia Dani, bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, a primeira princesa da Festa da Laranja. Que delícia! E aí, gente, tá pensando que a vida é só glamour? Existe luta, né? Antes da faixa, existiu aí uma luta. E o que eu quero trazer no podcast de hoje? Que todo mundo pode, né, Thaís? Tudo é possível, né? Quando você coloca algo na sua cabeça, você quer mudança. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de mudança e que tudo é possível. De transformação. Gente, a Thaís, ela já foi uma pessoa obesa, uma mulher obesa, que superou a obesidade através de esforço e, além de tudo, hoje, 2025, a Thaís, ela usa hoje uma faixa e uma coroa para representar toda essa luta de força de vontade. Fala um pouquinho para mim, Thaís, e para as meninas que estão assistindo, como que foi sua trajetória? Como que foi esse percurso da obesidade, do emagrecimento, até ter coragem de se candidatar num concurso onde muitas mulheres bonitas, lindas, maravilhosas, Sim. né? Que tem que ter coragem ali. Tem que ter coragem, né? Então vou falar um pouquinho brevemente, né, dos últimos 5 anos, diria de 2020 até 2025. Então eu estava nesse quadro aí, né, com obesidade grau 3 em 2020, né? Eu cheguei a pesar 130 quilos, então tem até algumas fotos, né, que eu enviei. E chegou num momento que eu não estava feliz mais, né? Eu estava apenas existindo, diria. E daí eu tomei a decisão de que eu precisava mudar, né? Que eu precisava mudar. E daí eu decidi fazer a bariátrica em 2020, mas teve todo um processo, né? Foram 2 anos de acompanhamento com psicólogo, nutricionista, toda essa parte aí de área suporte. E eu fiz a bariátrica em 2022, né? E de lá pra cá, mas assim, antes de eu decidir que eu iria fazer a bariátrica, eu decidi que eu precisava mudar os meus hábitos, né? Porque não é só ir lá fazer a cirurgia. Até agora há pouco eu estava comentando, né, com uma amiga, de que eu precisei mudar a minha mente, né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa que eu cuido da minha alimentação, me exercito, né? Então, eu saí do sedentarismo e hoje eu me policio bastante, né, nessa questão, porque, assim, a obesidade é um lugar que eu nunca mais quero voltar. Então, eu tenho essa força, né, que eu tenho hoje, é justamente isso que me motiva. Porque eu estive num lugar onde não era feliz, onde eu tive preconceitos, né, eu tive a minha autoestima destruída, né, e nós que eu acho que essa questão da autoestima pesa muito mais para as mulheres do que para os homens. É uma cobrança muito grande. É uma cobrança muito grande, né? Porque de aceitação entre as mulheres, Sim. né? Então muitas mulheres até falam, né, que as mulheres julgam as outras mulheres, né? Raramente você vai ver um homem falando: "Nossa, amigo, que camisa feia, É que verdade. roupa brega". Você não vê isso, né? Os homens, eles se aceitam do jeito que eles são. E para as mulheres isso acaba dobrando um pouco o fardo. Então eu passei por esse processo, né, em 2022, de lá pra cá, mudei toda a minha alimentação, né, consegui emagrecer aí quase 60 quilos. Uau! Nesse processo da bariátrica que você falou pra gente aqui, que é 2 anos de acompanhamento, como que funciona a terapia? O que é falado na terapia? Porque assim, é o que você falou. Primeiro a gente precisa mudar a nossa cabeça, porque a gente faz ali uma cirurgia, mas o que manda é a cabeça. Sim. Então, na terapia, era questionado sobre por que você queria essa mudança? Como que funcionava na terapia? Sim, eu teve esse acompanhamento, né, com a psicóloga, e ela abordava muito tema na questão de hoje você está nesse cenário, né? E você já pensou como vai ser os seus hábitos, a sua atitude, o seu modo de pensar? 60 quilos a menos? Uau, né? gente. Porque é muito... Interrompendo um pouquinho, olha a diferença das fotos. Não tem como a gente falar que a autoestima não vai lá em cima. Vale. Mas é muito esforço. É muito esforço, né? E assim, a gente trabalhava nesse sentido porque você vai ter um corpo diferente, né? A maioria das pessoas acham, tem muita gente que fala sem conhecer o processo,
ai, bariátrica é fácil, é só ir lá e operar e emagrecer. E não é, por isso porque você tem que lidar com um corpo novo, um estômago novo, né, um sistema digestivo novo, e que não é fácil, né, que nem a questão das vitaminas pela alimentação, a gente tem que suplementar, porque a gente não absorve via alimentação, e fora a sua mente, né, tem muita gente, então assim, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para você poder lidar com essas mudanças do seu corpo, né, a gente vê várias pessoas aí, às vezes, não consegue comer mais, então ela tende a ir para beber, né, então às vezes ela consegue consumir, ela tende a consumir mais bebida alcoólica porque a bebida passa e ela não tem nenhum problema. Então tem tudo isso, sabe? Da questão da alimentação, né? Mas assim, eu acho que se você tiver com o seu emocional e tiver firme, né? No que te faz feliz. No propósito. No seu propósito, você consegue, né? Só que você tem, assim, a minha força de vontade, ela é imensa, porque eu sei, né? Onde eu passei, onde eu estou e onde eu quero chegar. E a gente conversando um dia desses que a gente se encontrou, ela falou assim, se apaixonar é fácil, manter apaixonado é muito difícil, porque realmente o processo é muito mais difícil. Porque você tá ali na empolgação, vou fazer a bariátrica, você faz todo o processo para entrar numa cirurgia, você consegue. O problema é manter depois, porque se você não consegue ter a cabecinha no lugar, você não consegue manter. Porque como a Thaís está falando, gente, é um processo mental muito grande. Além da força de vontade, existe também um esforço físico muito grande. Um esforço mental e um esforço de saúde, porque não é só fazer bariátrica. A Thaís faz academia. Sim. Até esses dias eu encontrei a minha nutricionista, né, na esmaltaria, e ela falou, nossa, mas você tá linda, você tá magra. Eu falei, doutora, mas eu quero perder mais 1 quilinho. Né, e ela falou assim, nossa, que bacana, você veio de um processo totalmente, né, agressivo, né, de perder muito, e ainda você não se conformou. Eu falei, não, mas esse é o lado bom da coisa, né, de você, tá, eu estou bem, hoje eu sou outra pessoa, porém, eu não vou me conformar, né, eu não vou deixar. Então, e até ela falou, não, você tá louca, não precisa emagrecer mais, você tá super bem, mas é no intuito, assim, de mudar a mentalidade mesmo, sabe? Que nem hoje, que nem eu aprendi com ela. Hoje eu não às vezes até vi as pessoas fazendo corrida de domingo, eu falo, gente, essas pessoas são loucas, né? E hoje eu corro de domingo. Então, por quê? Eu mudei o meu mindset mesmo, né? Hoje eu sou outra pessoa, mudei minha alimentação, hoje eu tenho a disciplina de, se eu comer um lanche no almoço, no jantar, eu já tiro o pé, né? Então eu já me organizo, né? De sábado, por exemplo, é um dia que é muito corrido para mim, para fazer minhas coisas. Eu não consigo comer, né, uma alimentação mais equilibrada, mas daí no domingo eu já prezo por uma alimentação mais equilibrada. Então, essa questão comportamental, sabe? Que é a base de tudo. Muito bom. Eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos, que fala sobre como a gente quer chegar lá sem passar pelo processo, sabendo que o processo é mais importante. A gente fica com muita pressa, a gente quer só o resultado. É meio clichê isso, gente, mas acontece muito. A gente só olha pro fim. Só que os pequenos hábitos do dia a dia, eles acumulam para um resultado final. Então, é no dia a dia. Sim. Qual que foi a maior decepção, a maior tristeza? Qual que foi, assim, um ato que te feriu no seu processo de obesidade que você nunca vai esquecer? Que você nunca esqueceu, assim, que te marcou e falou, não, eu não quero mais isso pra mim, eu vou lutar e vou contar minha história para outras pessoas porque eu preciso. A questão da obesidade, ela tem várias dificuldades, sabe? Que assim, às vezes, por exemplo, quando eu vejo uma mulher obesa, me dói. Porque eu sei o que ela tá passando, sabe? Mas, assim, são várias coisas. É o preconceito das pessoas. Às vezes, assim, eu vou sentar nessa cadeira. Será que essa cadeira vai me aguentar? Né? São várias. Às vezes é um cinto, que nem eu não usava cinto. Eu até usava, mas tinha que ser um cinto muito grande. Então, assim, depois que eu emagreci, eu fui lá e comprei 20 cintos de uma vez, cada um de uma cor, sabe? Porque, assim, são coisas simples. Às vezes, assim, que nem... Eu gosto muito de usar salto, mas eu cheguei num ponto que eu não estava aguentando mais usar salto, sabe? Então, tinha que ser um salto bloco, pequeno, mas eu gosto de usar salto fino. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia que só quem passa sente, sabe? Então,
pra mim, quando eu me privei dessas coisas que, assim, era muito básico, né? Ai, amarrar um sapato, de dificuldade, muita dor nas costas. A questão de deixar de usar as coisas que eu gostava, isso me feriu. Porque, assim, eu usava o que me servia, não é o que eu gostava, sabe? O meu estilo, sempre fui muito vaidosa. Então, isso, quando eu comecei a sentir que eu tava deixando de ser a Thaís, deixando de ser as minhas escolhas, daí isso me feria muito, sabe? Então, E você resolvi sempre mudar. foi gordinha desde criança ou você começou com algum processo, assim, algum distúrbio, alguma coisa? Porque geralmente quando a gente entra assim, em algum vício, né, alguma dependência, tem pessoas que dependem do álcool, tem pessoas que dependem da comida, da compulsividade, e tem pessoas que só são gordinhas desde criança e na vida adulta isso vai se agravando. Foi o seu caso, ser gordinha desde criança, ou foi alguma coisa que te despertou esse distúrbio alimentar? Não, eu fui uma criança saudável, né? Não apresentei obesidade na minha infância. Eu acredito que foi na adolescência, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, estudava, depois comecei a fazer faculdade. Então aí eu comecei a engordar um pouco mais, né? Mas daí era aquele efeito sanfona. Emagrece, porque eu não mudei a minha mentalidade, né? Então eu ia lá, ficava igual uma louca na dieta da sopa, emagrecia, depois voltava. E é um perigo, E né? é um perigo, né? Então, assim, fiz muitas dietas, gastei muito dinheiro, assim, eu diria que eu gastei dinheiro de um carro, com clínicas, com procedimentos. Daí eu falei, daí, até eu entender que enquanto eu não mudasse a minha cabeça, não iria adiantar, né? Na verdade, eu estava enxugando gelo. Porque eu ficava nesse processo, né? Era um processo que era doloroso pra mim mesma. Ai, eu engordei, me frustrava. Daí, depois da cirurgia, comecei todo esse tratamento, questão da psicologia, né? Eu consegui mudar meu mindset, que daí, assim, foi um divisor de água, sabe? Pra mim. E aí, como que foi a coragem de, eu vou ali me inscrever em um concurso? Me conta. Bom, eu diria que eu operei em setembro de 22, então diria que o primeiro ano aí, né, foi o ano da mudança. Olha lá aí, gente! Você nunca imaginou? Ou imaginava, Não, sentia vontade? Eu sempre tive muita vontade de participar do rodeio, né, de Limeira, ser rainha do rodeio, é um sonho que tá no meu coração desde menina. E daí, assim, 2024 a 2023 eu emagreci muito, porque assim, quando a pessoa ela tá muito obesa, ela pode perder 20 quilos, que não dá tanta diferença, né? Tanto impacto. Comecei a emagrecer e daí 2023, 2024 eu já era outra pessoa, né? Daí sim voltou a minha questão da autoestima, questão do meu estilo, de eu comprar a roupa que eu quero. Primeira vez que eu fui na loja, eu falei, eu quero aquela roupa do manequim, me serviu? Eu quase chorei, né? Porque foi assim, gente, pra quem já chegou na loja, rodou a loja inteira e saiu sem roupa porque não me serviu, então assim, isso foi uma vitória mesmo, né? Então daí eu comecei a ter essa autoestima de novo. Daí 2024 também foi minha virada de chave, que daí eu fiz as minhas separadoras, né? Então assim, de lá pra cá eu fico cada vez mais motivada, sabe? E até hoje, assim, às vezes eu vejo que eu ainda não acredito que eu use calça 42, sabe? E já faz, assim, gente. um ano que eu tô no 42 e eu ainda não, porque pra mim é algo muito importante, algo que era impossível, né? Teve um dia até que eu fui na Karine Denadai e ela falou assim, qual que é o seu sonho hoje? Ela falou assim, me fala o número de calça que você quer usar e o restaurante que você gosta. Eu falei, eu quero usar 42 e o restaurante que eu gosto é Jangada. Ela, então, terminando aqui o nosso processo, você vai usar 42, você vai no Jangada. Então, então, isso, assim, foi coisas que quando eu falei isso pra ela, era impossível, né? E hoje é possível, eu tô usando 42, então hoje é só eu ir no Jangada. Ou seja, não é impossível. Tudo é possível a partir do momento que você muda a cabeça. Você precisa ter foco no que você quer, né? Até recentemente eu lancei uma campanha de emagrecimento no meu trabalho, né, para ajudar outras pessoas, bem-estar, né, que a gente sabe o quão é ligado à questão da produtividade no ambiente de trabalho, porque eu também lá em 2000, até essa foto da campanha, né, que a gente lançou em julho, mês passado, e daí assim, eu sinto o quanto que eu voei na minha carreira depois, né, de todo esse processo. Então, é isso que eu tento passar para eles, né. E voltando à questão do concurso, né? Então, assim, eu já estava, por mais que hoje eu sou outra pessoa, minha autoestima, ela tá em dia, eu me policio, às vezes a gente acaba, como eu posso falar?
Não acreditando 100% na gente, sabe? Então, até esse concurso da Festa da Laranja, né? Quem que me incentivou foi o Davis, né? Davis dos Santos, eu não sei se ele tá assistindo, acho que está. E daí, quando ele falou que era pra eu participar, que eu era uma grande, ele falou uma forte candidata. Eu falei, não vou participar. E o frio na barriga. Né? Essa pessoa daí tá doida. ele ficou falando, eu falei, não vou participar. Que legal. E daí depois, assim, faltando 2 dias pra finalizar, né? Daí ele ficou tão na minha cabeça, tá bom, eu vou. Daí eu me inscrevi. E daí fiquei aí como as finalista, né? E ganhei como primeira princesa, né? Foi assim pra mim uma sensação de superação mesmo comigo, sabe? Porque assim, há 5 anos atrás isso era impossível, né? Então, às vezes eu sempre falo para as pessoas que estão próximas de mim, gente, quando você for se compara com você mesmo, né? Por exemplo, eu não posso me comparar com a Sabrina Sato, né? Porque é outra realidade, né? Então, assim, eu me comparando com a Thaís de 2020, nossa, eu evolui muito, né? E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Então, foi, assim, bem bacana. Eu acho que esse é o maior ganho. Você se ganho. sentir orgulhosa de você mesma, porque né? isso ninguém tira. E daí quem tá de fora, às vezes fala assim, nossa, vai na academia, por que posta foto? Gente, eu posto foto, porque que, né, teve uma foto passando na academia, que foi a primeira vez, assim, na minha vida, eu com 31 anos, que eu fui na academia, com uma roupa, um conjuntinho de academia, sabe? Um top e uma leg. Eu, assim, é uma coisa simples? Mas pra mim foi algo que eu nunca fiz na minha vida, eu sempre tive vontade, sabe? É que assim, o que parece simples no dia a dia, pra quem não passa, é diferente pra quem tem aquela vontade, olha e pensa assim, poxa, eu queria muito. Porque é difícil a gente se colocar no lugar do outro, ver aquela pessoa e pensar, o que será que passa dentro daquela pessoa, dentro do coração? Quais são os desejos simples, né? Sim. Porque geralmente as pessoas pensam assim, que o sonho, o grande sonho é um bem material, que não deixa de ser sonho, mas às vezes a gente ter essas vitórias pessoais do dia a dia é muito mais valioso. Sim, e te leva muito mais até aquele sonho material, né? Com certeza, né? Então são pequenas conquistas, sabe? Que nem uma roupa tamanho único pra mim, um conjuntinho, né, de academia, coisas assim que eu não tinha antes, né, e hoje eu posso escolher, chegar numa loja e falar, eu quero essa roupa do manequim, né, eu usar uma calça 42, todas essas conquistas, sabe, que assim, até hoje, eu me orgulho, né, porque eu falei, eu me superei, por isso que eu tô vivendo isso. E outra coisa, você incentiva as pessoas que estão ao seu redor, inclusive dentro da tua empresa, a esse projeto. Sim. Então, e qual que foi a ideia desse projeto? Esse projeto, né, eu consegui algumas parcerias com alguns fornecedores de benefício, então foi um projeto bem bacana que eu apresentei para os fornecedores, eles super compraram a ideia. E daí a gente fez um programa de 5 meses de emagrecimento e a gente está fornecendo o psicólogo, nutricionista, elaboração de cardápio, o acompanhamento, bioimpedância com eles, daí assim, para motivá-los, né, a questão, daí eu levei educador físico, levei a psicóloga, nutricionista, para eles enxergarem. Essa foto é bem bacana porque ela demonstra, foi uma ação Dia das Mães que a gente fez, né? Eu gostei bastante dessa foto porque demonstra o quão feliz eu estou comigo, né? E o quão eu me dou para o meu trabalho, né? Que é um fruto disso. Sim. Eu falo, quando a gente tá bem com a gente, tem gente que fala assim, mas você tá mais feliz agora. Gente, eu tô mais feliz agora porque eu tô feliz comigo. Sim, exatamente. Né? Então, assim, porque você sabe o processo que foi, só você sabe tudo que você precisou passar para estar feliz agora. Exato. Então foi bem bacana, o pessoal gostou bastante, a gente levou esses profissionais, né? Tentei passar pra eles, eu falei assim, gente, tem muita gente que tem ainda, né, o pensamento ou um preconceito de falar, é só você parar de comer que você emagrece. Não é. Gente, são 3 fatores. Se você não tiver uma questão da alimentação saudável, uma questão, o emocional bom, né, estruturado, em dia, e a parte do exercício físico, são 3 fatores. Se um andar e o outro não, você não vai ter sucesso, né? Eu só tive sucesso, foi meu divisor de água quando eu juntei esses 3 fatores e entendi, sabe? Então é isso que eu tentei levar para eles. Então a gente tem as premiações mensais, vamos ter uma premiação final, né? Até nesse primeiro mês que a gente teve a pesagem, 2 funcionários perderam 4 quilos e um 400. Então eu premiei os 2, que eu falei assim, sabe? Para motivar mesmo.
Então, assim, o que eu tento é usar a minha experiência para poder ajudar as pessoas, sabe? E assim, que eu achava que eu não tinha jeito, né? E agora... E tem. E tem. E uma É coisa, só você querer. e uma coisa foi levando a outra, ou seja, você lapidou a Thaís em todos os sentidos. Não é só a beleza física, o corpo físico, mas é o emocional, o mental e agora essa estrutura de ajudar outras pessoas, porque você tem, querendo ou não, como falar, eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo. E as pessoas te olhando confiam muito mais em você, porque a pessoa vai olhar para a Thaís e vai falar assim, ela sabe o que eu estou passando. É, exatamente. Você sente as dores, né? Porque, assim, às vezes, quando eu vejo uma mulher, assim, obesa, nossa, me dói, porque, assim, e às vezes as pessoas também julgam, né? De falar assim, ela tá gorda porque ela é relaxada, né? Então tem muito preconceito, Preguiçosa, sabe? né? Preguiçosa, ela é olha, relaxada. E, assim, não é. Cada pessoa tem a sua história, tem a sua dor. Você não sabe o que fez ela passar por isso, né? O que chegou a ela estar nessa condição. Então, assim, às vezes é uma palavra, sabe, que você teve. Até no rodeio de Limeira, encontrei uma conhecida. Ela falou, eu te sigo, eu vejo, você tá linda, maravilhosa. Eu falei, não, mas você também é linda, maravilhosa. Ela, não, eu não sou. Ela falou assim, nossa, quanto tempo que ninguém falava isso pra mim, sabe? Então, às vezes, assim, é uma simples elogio, uma simples palavra, né, que você dá pra pessoa que muda o dia da pessoa, né? Que Então, incentiva, que incentiva, né? Eu acho, assim, que nós, como mulheres, nós deveríamos ser mais unidas, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vejo alguma mulher realizar um sonho, sabe? Sim. Qualquer pessoa. Mas eu acho que a gente tinha, assim, que nos respeitar mais como mulheres, né? E julgar menos, porque você não sabe a dor da pessoa. Mas você sabe o que eu acho? No meu ponto de vista, eu acredito que está mudando bastante hoje, assim. Ainda bem que as mulheres, elas começaram a entender que a gente precisa se unir, que a gente precisa cuidar uma da outra. Porque, querendo ou não, a rotina de uma mulher, ela é muito punk, né? Você olha assim, não tô falando assim rotina doméstica, gente, é rotina de vida mesmo. De vida, né? Porque é muita transformação o tempo todo. Sim. Ela é mãe, ela é esposa, ela é CLT, ela é filha. Ela é filha. Né? E dentro disso que acontece no externo, o interno tá ali borbulhando, o hormônio toda hora muda, baixa, vai pra lá, vai pra cá. E aí, quando a gente percebeu que se uma cuidar da outra fica mais leve, quando você tem uma rede de apoio fica mais leve, eu acredito que hoje está mais estruturado, a gente está conseguindo levar isso para frente. Porque antigamente, por exemplo, uma pessoa emagrecer, ela não queria contar o que ela fez. Então, nossa, eu falo assim, a gente precisa, né, brilhar as pessoas, né? Falo, gente, que ignorância, né? Então, assim, por que não compartilhar o que fez bem pra você? Isso. Né? Então, eu acho que as mulheres, elas deveriam se ajudar mais, sabe, nesse sentido. E assim, até dando um exemplo disso, tem a Lauren, né, que é a madrinha da Festa da Laranja. A gente pegou assim mais amizade, né? Porque a gente tá muito junto. E eu falo que eu sou mentora dela, né? Eu puxo muito ela. Ela, às vezes, no começo, né, a gente pegar assim, ela 3 meses atrás, foi quando a gente ganhou o concurso. Não sei se ela tá assistindo, mas eu acho que sim. Então, assim, ela tinha muita vergonha de falar. Você vai sim, porque assim, onde tá o nosso medo, tá o nosso desafio. Isso né? mesmo. Então eu puxo muito ela, eu falo assim, Lore, esse dia a gente chegou num evento e ela tava chegando assim, um pouco com os braços cruzados, retraída, eu falei, descruza esse braço, você vai chegar como se fosse a dona desse lugar, né? Então assim, por que você só tem a ganhar, né? Se eu tô com você e você brilha, eu também vou brilhar. Isso mesmo, né? não tem por que competir, né? Não é uma competição, sabe? Então acho que as mulheres sim deveriam ser um pouco mais unidas, sabe? Nesse sentido. Meninas, fica a dica para vocês que tudo é questão de superação, de querer, de confiar, de acreditar. Se você está passando por um processo de obesidade, eu quero perguntar para a Thaís se elas podem ter a liberdade de te chamar para bater um papo em particular. Claro. Porque às vezes a pessoa ela fica com vergonha de falar sobre o que ela está passando. E aí quando ela vê uma pessoa que já passou e conseguiu, eu me inspiro em tanta gente que já passou por um monte de coisa que eu passei e conseguiu, que dá alívio, você fala, meu, dá certo. Sim, com certeza, né? E a respeito, podem me chamar, me mandar mensagem, porque assim, a gente, quero saber um pouquinho de bariátrica, de cirurgia plástica, né? Eu vou poder compartilhar minha experiência. O que eu sempre
falo? Não se usem os outros como exemplo, né? Que nem, então a gente tem casos e casos, são pessoas diferentes, são sistemas diferentes. Então, assim, a sua experiência vai ser única, a minha experiência foi única. Eu vou contar assim, dentro da minha experiência, eu tive esses resultados, Sim. né? Então, assim, fique à vontade para me chamar, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá. Deixa pra gente o seu Instagram. Fala pro pessoal Tá, o seu meu Instagram é Talopes, tá? Tá até aí na tela, né? Tem 3Z de zebra no final. Então fiquem à vontade para me chamar, o que vocês precisarem, vou poder estar auxiliando. Na sua trajetória, falta 5 minutinhos pra gente acabar. Na sua trajetória, o que foi mais importante pra você? Que você fala assim, o mais importante, o que eu aprendi com isso foi a não desistir, né? Eu sempre fui uma mulher muito forte, né? Mas assim, todo esse processo me comprovou de que se você quer algo, se você tem um sonho no seu coração, tudo é possível, só você ter foco, né? Então, assim, ficou essa experiência. Às vezes tem muita gente que fala assim, mas tá se achando agora. Gente, não tô me achando. Eu tava numa condição que eu não estava feliz e eu mudei, né? Então, assim, porque hoje eu estou bem comigo, né? Então, assim, se você está numa condição que você não está feliz, é possível você mudar. Só basta você querer e você ter foco. É isso, meninas. Então, estou muito feliz, muito obrigada por ter aceito. Eu que agradeço. É uma história muito bonita de superação, porque pra gente se desafiar todos os dias é difícil. Pra gente se desafiar e ainda contar a nossa história e ainda se candidatar a um concurso, gente, vocês têm noção, não? Esse dia teve o concurso Garota Sertaneja. Aí foi o Davis que fez, organizou. Um beijo, Davis, se você tiver, você vai vir, hein? E aí eu fiquei, e agora? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E eu não fui, depois eu me arrependi. Mas ano que vem quero você lá, hein? Não, ano que vem eu vou com certeza. E aí eu não fui, depois eu me arrependi. Por quê? Porque é o que você falou, a gente entra... A gente se diminui, né? Se Será diminui. que eu vou ganhar? Não, eu Isso. vou. E assim, se você não ganhar, e a experiência que você teve? É isso, na verdade a gente entra pra esse... Na verdade eu tô falando de mim agora. A gente entra num concurso e a gente pensa que vai competir com outras mulheres, mas é o que você falou, é com a gente mesmo. né? Então, na verdade, o meu medo ali na hora foi o comparativo. Vou falar a verdade, falei, e agora? Eu vou ou não vou? Será que eu sou boa o suficiente? E agora? Você ser posta à prova. Imagina, tem que ter muita coragem, né? De você desfilar para as pessoas te julgarem. Falar no microfone, né? Isso. Então é uma competição com você mesmo. Então, é uma competição comigo. Então, daí agora eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, Não, eu vou, mas eu vou por vai. mim. Por você. Não vou nem olhar pro lado. Tchau, obrigada. E só aproveitando para convidar todos à Festa Laranja, vai começar semana que vem, de 21 a 24 de agosto, né? Temos várias atrações para a família limeirense, shows, né? O Davis, ele é o locutor oficial, então eu convido todos vocês para estar participando com a gente, né? Vai ter sertanejo, vai ter rock, a parte gastronômica, a parte de diversão, então eu deixo o convite aí para todos estarem com a gente aí nessa festa tradicional. E a partir de que horas, Thaís? Dia 21 e dia 22, que é quinta e sexta, das 18 às 22 horas, e sábado e domingo das 12 horas até as 22 horas, na Hípica. Então fica o convite para todo mundo. A Hípica é super fácil acesso, tem estacionamento no local, não tem desculpa e a corte vai estar lá, né? Nós estaremos lá aguardando todos vocês. Isso mesmo. Então, gente, para você que assistiu, para você que está acompanhando, um grande beijo, uma ótima quinta-feira, um ótimo restinho de semana. Fiquem com a dica da Thaís, tudo é possível e até semana que vem. Obrigada, tá? Um beijo. Tchau.